Em uma cidade pequena coberta de neve, uma menina escreve uma carta para o Papai Noel do escritório da esquina. Ela não pede brinquedos, mas uma casa onde a mãe possa sorrir e dormir aquecida outra vez. Do outro lado da cidade, um executivo solitário encontra essa carta por engano. E algo dentro dele desperta. Esse pedido inocente abrirá portas trancadas pela dor e unirá 3 corações que jamais imaginaram formar uma família. Na semana que antecedia o Natal, São Joaquim acordava sob um manto branco que transformava as ruas em cartões postais silenciosos. A cidade mais fria do Brasil vestia seu melhor figurino de inverno, com geada cobrindo os pomares de maçã e neve acumulada nos telhados das casas de madeira que pontuavam as colinas. O vento cortante vindo da serra trazia consigo o cheiro de lenha queimada e a promessa de mais frio pela frente. As pessoas caminhavam apressadas, encolhidas dentro de casacos grossos, enquanto as vitrines das lojas já exibiam decorações natalinas que contrastavam com o cinza pesado do céu. No bairro mais afastado do centro, onde as casas eram menores e as ruas menos cuidadas, um pequeno apartamento no térreo de um prédio antigo abrigava 2 almas que lutavam contra o frio de maneiras que iam muito além da temperatura. Marina tinha apenas 6 anos, mas seus olhos castanhos carregavam uma seriedade que não combinava com a idade. Sentada no chão gelado da sala, com as pernas cruzadas e um cobertor fino sobre os ombros, ela segurava um lápis vermelho entre os dedos pequenos e escrevia com a concentração de quem executa uma missão importante. A carta que tomava, forma no papel amassado, não pedia bonecas, bicicletas ou jogos eletrônicos. Marina escrevia devagar, formando cada letra com cuidado, a língua para fora em sinal de concentração. Querido Papai Noel do escritório da esquina. Ela tinha visto aquele prédio algumas vezes quando acompanhava a mãe até o ponto de ônibus. Era diferente dos outros, mais alto, com vidros que refletiam o céu e uma porta giratória que parecia coisa de filme. Marina tinha certeza de que, se Papai Noel realmente existia e trabalhava em algum lugar, só poderia ser ali. Um lugar onde as pessoas usavam roupas bonitas e carregavam pastas importantes. Um lugar onde as coisas de verdade aconteciam. Eu não quero brinquedos este ano, escreveu ela com letras trêmulas. Quero que a mamãe pare de chorar quando acha que estou dormindo. Quero uma casa onde o aquecedor funcione e ela não precise usar 3 cobertores. Quero que os pés dela fiquem quentinhos de novo e que ela sorria do jeito que sorria antes, quando a gente morava na outra cidade. Marina parou por um momento, mordendo o lábio inferior enquanto pensava no que mais escrever. O som da chave girando na fechadura a fez levantar os olhos. Rapidamente, dobrou a carta e a escondeu debaixo do cobertor, voltando a atenção para o caderno de desenhos que estava ao lado. Beatriz entrou no apartamento trazendo consigo o cheiro de pão fresco e cansaço. Aos 32 anos, ela parecia carregar o peso de uma vida inteira nas costas curvadas e nas olheiras profundas. O uniforme branco da padaria onde trabalhava estava manchado de farinha, e seus cabelos castanhos, presos em um coque desfeito, tinham fios soltos que emolduravam seu rosto pálido. Ela sorriu ao ver a filha, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso que Marina já havia aprendido a reconhecer como aquele que os adultos fazem quando querem esconder que estão tristes. Oi, meu amor. Estava desenhando? A voz de Beatriz saía suave, mas cansada. Marina assentiu, abraçando o cobertor com mais força. Desenhei a gente na praia, lembra? Quando a gente foi no verão passado. Lembro sim, filha. Foi um dia bonito. Beatriz se agachou ao lado da menina e beijou seu topo da cabeça. Vou fazer o jantar, tá bom? Hoje consegui trazer uns pãezinhos que sobraram. Enquanto a mãe se movia pela cozinha minúscula, Marina esperou o momento certo. Quando Beatriz entrou no banheiro para tomar banho, a menina pegou a carta, colocou dentro de um envelope que havia guardado de uma conta antiga e escreveu no lado de fora com sua melhor letra. Para o Papai Noel do escritório da esquina. Ela não sabia exatamente o endereço, mas tinha certeza de que, se colocasse na caixa de correio daquele prédio alto, a carta chegaria ao destino certo.
No dia seguinte, enquanto Beatriz trabalhava no turno da manhã, a vizinha que cuidava de Marina a levou para uma caminhada até a praça central. A menina pediu para passar pelo prédio de vidro, e quando a vizinha se distraiu conversando com uma conhecida, Marina se aproximou da entrada. Havia uma caixa de correio azul ao lado da porta giratória, com a inscrição Correspondências Comerciais. Para a menina, aquilo era a confirmação de que estava no lugar certo. Com o coração batendo forte, ela enfiou a carta pela abertura e sussurrou uma prece silenciosa antes de voltar correndo para perto da vizinha. Do outro lado da cidade, no último andar daquele mesmo prédio, Rodrigo Cavalcante observava a paisagem nevada através da janela do seu escritório. Aos 43 anos, ele havia construído um império no ramo de vinícolas e turismo rural, transformando São Joaquim em referência nacional. Sua empresa exportava vinhos premiados e organizava experiências turísticas que atraíam visitantes de todo o país. Mas todo aquele sucesso tinha um preço que ele pagava em silêncio e solidão. 3 anos antes, Júlia havia partido. Não de uma forma súbita, mas depois de meses de luta contra uma doença que consumiu não apenas seu corpo, mas também os sonhos que eles haviam construído juntos. Rodrigo ainda se lembrava da última vez que a viu sorrir, uma semana antes de partir. Ela estava deitada, na cama do hospital, segurando nas mãos um pequeno suéter amarelo que havia tricotado. Era para a filha que nunca chegaram a adotar. Eles tinham iniciado o processo 2 anos antes do diagnóstico. Haviam visitado abrigos, preenchido formulários, sonhado com quartos decorados e manhãs de café da manhã barulhentas. Mas a doença interrompeu tudo. Promete que vai continuar. Júlia havia sussurrado naquele dia, segurando a mão dele com força. Promete que não vai desistir de viver. Rodrigo havia prometido. Mas prometer e cumprir eram coisas diferentes. Desde então, ele se refugiara no trabalho, transformando o escritório em sua única casa, real. Jantava sozinho em restaurantes caros, dormia poucas horas e evitava qualquer situação que pudesse despertar sentimentos que ele havia trancado a 7 chaves. O suéter amarelo continuava guardado em uma gaveta da cômoda do quarto, junto com álbuns de fotos e cartas que ele não tinha coragem de abrir. Rodrigo trouxe a correspondência que chegou hoje. A voz de Márcia, sua assistente há mais de 10 anos, o tirou dos pensamentos. Ela entrou no escritório carregando uma pilha de envelopes e documentos. Tem bastante coisa. Aquela caixa de correio da entrada anda recebendo cartas erradas. Acho que as pessoas confundem com os correios. Pode deixar na mesa. Vou dar uma olhada mais tarde. Rodrigo voltou a atenção para a planilha no computador, mas Márcia não saiu imediatamente. Tem uma carta diferente aqui. Parece de criança. Ela colocou um envelope amassado em cima da pilha, com caligrafia infantil no lado de fora. Rodrigo pegou o envelope sem muito interesse, mas quando seus dedos tocaram o papel fino e viram a letra trêmula, algo dentro dele se mexeu. Abriu devagar, retirando a folha dobrada. À medida que lia as palavras escritas com lápis vermelho, o barulho do escritório ao redor foi desaparecendo. A voz da menina saltava do papel com uma sinceridade que cortou através de todas as defesas que ele havia erguido. Ele leu uma vez, depois leu de novo, e mais uma vez. Cada palavra era um golpe suave em sua armadura emocional. A simplicidade do pedido, a pureza da preocupação daquela criança com a mãe, a crença genuína de que Papai Noel poderia consertar as coisas. Rodrigo sentiu um aperto no peito que não sentia há anos. Seus olhos arderam, e ele precisou piscar várias vezes antes de conseguir controlar a emoção que ameaçava transbordar. Márcia. Ele chamou, a assistente de volta, a voz saindo rouca. Preciso que você descubra quem enviou esta carta. Tem um nome de rua aqui embaixo. Rua das Hortênsias. Veja se consegue encontrar alguma informação. Márcia pegou a carta, leu rapidamente, e seus olhos também se encheram de lágrimas. Vou descobrir, Rodrigo, pode deixar comigo. Levou 2 dias. Márcia era eficiente e discreta. Ela descobriu que o endereço correspondia a um conjunto de apartamentos antigos no bairro Operário.
Através de conversas com comerciantes locais e alguns telefonemas estratégicos, identificou uma mulher chamada Beatriz que trabalhava na padaria São José, que tinha uma filha pequena chamada Marina. A descrição batia. Mãe solteira, vinda de outra cidade, passando por dificuldades financeiras, mas trabalhadora e honesta. Quando Márcia entregou as informações, Rodrigo ficou em silêncio por longos minutos. Ele sabia que o racional seria enviar uma doação anônima, talvez através de alguma organização de caridade, mas algo mais forte do que a razão o impulsionava. Ele precisava ver quem havia escrito aquela carta. Precisava olhar nos olhos daquela menina que ainda acreditava em Papai Noel e em milagres. Na tarde seguinte, Rodrigo estacionou seu carro discreto a algumas quadras do endereço e caminhou até o prédio. Antigo. A neve havia dado uma trégua, mas o frio continuava intenso. Ele subiu os poucos degraus até a porta de madeira desbotada e bateu 3 vezes, o coração disparado de uma forma que não acontecia há muito tempo. Beatriz abriu a porta com cautela, segurando uma colher de pau na mão. Seu rosto mostrou surpresa ao ver um homem bem vestido parado ali. Pois não? Rodrigo engoliu seco. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Cavalcante. Eu recebi uma carta muito especial. Ele tirou o envelope do bolsinho interno do casaco. Acho que foi sua filha quem escreveu. Antes que Beatriz pudesse responder, uma voz aguda veio de dentro do apartamento. Mamãe, quem é? Marina apareceu atrás da mãe, usando um pijama de flanela rosa e meias grossas. Quando seus olhos pousaram em Rodrigo e depois na carta em suas mãos, seu rosto inteiro se iluminou. Você é o Papai Noel do escritório da esquina. Ela falou com tanta certeza e alegria que Rodrigo sentiu o peito apertar novamente. Beatriz olhou para a filha, depois para Rodrigo e finalmente para a carta. Seu rosto ficou vermelho. Marina, o que você fez? A menina não demonstrou arrependimento. Escrevi uma carta, mamãe. Como você disse que eu podia fazer. E eu coloquei na caixa de correio do prédio bonito, porque Papai Noel mora em lugares importantes. Rodrigo se agachou na altura da menina, os olhos brilhando com uma emoção que ele não conseguia mais esconder. Você escreveu uma carta muito bonita, Marina. E sabe o que acontece com cartas especiais como a sua? Elas sempre chegam ao lugar certo. Marina sorriu, revelando um buraquinho onde faltava um dente. Então você vai ajudar a mamãe? Beatriz, ainda na porta, parecia dividida entre vergonha e desconfiança. Olha, senhor Cavalcante, eu não sei o que minha filha escreveu, mas a gente não precisa de caridade. A gente se vira como pode. Rodrigo levantou, encarando a mulher. Eu entendo. E não vim aqui fazer caridade. Vim porque sua filha me lembrou de algo que eu havia esquecido. Ele respirou fundo. Posso entrar? Só por alguns minutos. Prometo que vou explicar tudo. Beatriz hesitou, mas havia algo no olhar daquele homem. Uma sinceridade que ela reconhecia. Uma dor que ela também conhecia. Lentamente, ela abriu a porta e fez um gesto para que ele entrasse. O apartamento era pequeno e simples, mas limpo e organizado. Rodrigo notou o aquecedor quebrado em um canto, os cobertores empilhados no sofá, as contas sobre a mesinha de centro. Marina o observava com olhos curiosos, como se estivesse diante de uma figura mágica que havia saído de um conto de fadas. Rodrigo sentou na cadeira que Beatriz ofereceu e, pela primeira vez em 3 anos, começou a falar sobre Júlia, sobre o suéter amarelo, sobre os sonhos interrompidos, sobre a solidão que o consumia e sobre como aquela carta simples havia quebrado algo dentro dele, algo que precisava ser quebrado para que ele pudesse voltar a sentir. Beatriz ouviu, em silêncio, as lágrimas descendo silenciosas pelo rosto. Marina se aproximou e colocou a mão pequena sobre a de Rodrigo. Você é um Papai Noel triste, mas a gente pode ajudar você também. E naquele momento, em um apartamento frio de um bairro esquecido de São Joaquim, 3 almas solitárias encontraram uma centelha de algo que todas haviam perdido: esperança. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo,
Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Rodrigo saiu daquele apartamento transformado. Não era uma transformação visível, ou que pudesse ser explicada com palavras simples, mas algo profundo que acontecia em camadas, como a neve que se acumula floco por floco até cobrir completamente a paisagem. Durante o caminho de volta para casa, ele dirigiu em silêncio, as palavras de Marina ecoando em sua mente. Você é um Papai Noel triste. A simplicidade brutal daquela observação havia atingido um lugar que ele mantinha fechado há tanto tempo. Naquela noite, pela primeira vez desde que Júlia partira, Rodrigo abriu a gaveta onde guardava o suéter amarelo. Suas mãos tremeram ao tocar a lã macia, e ele permitiu que as lágrimas viessem. Chorou pela esposa que perdera, pela filha que nunca conhecera, pelos anos que desperdiçara, se escondendo atrás de planilhas e reuniões. Mas também chorou porque naquele apartamento pequeno e frio havia sentido algo renascer. Uma fagulha, uma possibilidade. Nos dias seguintes, Rodrigo não conseguia parar de pensar em Marina e Beatriz. Márcia percebeu a mudança no chefe. Ele estava mais distraído, olhava pela janela com mais frequência, e havia uma inquietação nova em seus movimentos. Na manhã do terceiro dia após o encontro, ele a chamou em seu escritório. Márcia, preciso que você faça algo para mim. Rodrigo entregou uma lista escrita à mão. Era longa e detalhada. Quero que tudo isso seja providenciado de forma discreta. Nada que pareça ostentatório ou que possa constranger alguém. Márcia leu a lista e sorriu. Seus olhos brilhavam com uma alegria genuína. Finalmente, Rodrigo. Finalmente você está voltando. Ele não respondeu, mas o pequeno sorriso que surgiu em seus lábios disse tudo. Enquanto isso, no apartamento da Rua das Hortênsias, Beatriz tentava processar o que havia acontecido. A visita daquele homem a tinha deixado confusa e inquieta. Ela estava acostumada a lutar sozinha, a não depender de ninguém, a erguer muros para proteger a si mesma e a filha. Mas Rodrigo não parecia um daqueles homens que ofereciam ajuda esperando algo em troca. Havia dor verdadeira em seus olhos. Uma dor que ela reconhecia, porque também carregava a sua. Marina, por outro lado, estava radiante. Ela contava para qualquer pessoa que quisesse ouvir que o Papai Noel havia visitado sua casa. A vizinha que cuidava dela durante o dia ouvia as histórias com um misto de diversão e preocupação, aconselhando Beatriz a ter cuidado. Você não conhece esse homem, Bia. Ele pode parecer sincero, mas hoje em dia a gente nunca sabe. Beatriz sabia que a vizinha tinha razão para se preocupar, mas algo dentro dela, uma intuição que ela aprendera a confiar ao longo dos anos, dizia que Rodrigo era diferente. Ainda assim, ela se mantinha cautelosa, protegendo seu coração e o da filha. 4 dias antes do Natal, quando Beatriz chegou em casa após o turno da tarde na padaria, encontrou Márcia esperando na porta do prédio. A assistente de Rodrigo estava elegante em seu casaco de lã cinza, mas seu sorriso era caloroso e genuíno. Beatriz? Sou Márcia, assistente de Rodrigo Cavalcante. Ele pediu que eu viesse conversar com você. Tem alguns minutos? Beatriz convidou Márcia para entrar. O coração acelerado. Marina estava na casa da vizinha, o que permitia que conversassem com privacidade. As duas mulheres se sentaram à pequena mesa da cozinha, e Márcia foi direto ao ponto. Rodrigo não queria que eu viesse sem avisá-la antes, mas achei melhor conversar pessoalmente. Ela colocou um envelope sobre a mesa. Ele tem uma proposta. Não é caridade e você vai entender quando eu explicar. Beatriz abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita pela própria letra de Rodrigo. Ela leu em silêncio, e à medida que as palavras tomavam forma em sua mente, sentiu uma mistura de emoções que não conseguia nomear. A carta explicava que Rodrigo tinha uma propriedade nos arredores de São Joaquim, uma antiga fazenda que havia sido reformada, e agora abrigava uma vinícola e algumas construções auxiliares. Entre elas, havia uma casa de hóspedes nos fundos, pequena mas confortável, que ficava vazia desde que o antigo caseiro se aposentara. Rodrigo oferecia que Beatriz e Marina ficassem lá até o Natal, ou pelo tempo que precisassem. Em troca,
Ele pedia apenas que Beatriz cuidasse da casa principal algumas vezes por semana. Cozinhar, organizar, trazer vida para aquele espaço que havia se tornado frio e vazio. Não é caridade, dizia a carta. É uma troca justa. Você me daria algo que dinheiro não pode comprar. A chance de ter uma casa que se sinta como lar novamente. Beatriz ergueu os olhos que estavam úmidos. Por que ele está fazendo isso? Márcia segurou a mão de Beatriz sobre a mesa. Porque a carta de Marina o alcançou de um jeito que nada mais conseguiu em 3 anos. E porque ele reconhece em você algo que ele mesmo perdeu. Coragem, determinação, a força de continuar mesmo quando tudo parece impossível. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Parte dela queria recusar, manter sua independência, não se colocar em uma posição de vulnerabilidade. Mas outra parte, a parte que estava cansada de lutar sozinha, que queria ver a filha crescer em um lugar aquecido e seguro, sussurrava que estava tudo bem aceitar ajuda, que isso não a fazia fraca. Posso pensar até amanhã? Ela finalmente perguntou. Claro. Márcia sorriu. Rodrigo disse que você deveria ter todo o tempo que precisasse. Mas, Beatriz, posso dizer uma coisa? Como alguém que conhece esse homem há 10 anos, posso garantir que ele é genuíno, e acho que vocês duas podem ser exatamente o que ele precisa para voltar a viver. Naquela noite, depois que Marina adormeceu, Beatriz ficou acordada olhando pela janela para o céu escuro. Alguns flocos de neve começavam a cair novamente, dançando na luz amarela dos postes. Ela pensou em todos os anos de luta, em todas as vezes que havia colocado um sorriso no rosto, mesmo quando queria desabar. Pensou no pai de Marina, que havia partido antes mesmo da menina nascer, deixando apenas promessas vazias. Pensou na cidade pequena de onde vieram, onde as oportunidades eram ainda mais escassas que em São Joaquim. E pensou naquele homem de olhos tristes que havia aparecido em sua porta carregando a carta de sua filha como se fosse um tesouro. Na manhã seguinte, Beatriz ligou para o número que Márcia havia deixado. Aceito a proposta, mas com uma condição. Quero trabalhar de verdade. Não quero me sentir como uma beneficiária de caridade. A voz de Rodrigo do outro lado da linha soou aliviada. Você tem minha palavra, Beatriz. E obrigado. Obrigado por me dar essa chance. A mudança aconteceu rapidamente. No dia seguinte, um sábado frio, mas ensolarado, Rodrigo chegou com uma caminhonete para buscar Beatriz e Marina. A menina estava tão animada que mal conseguia ficar quieta, pulando de um pé para o outro, enquanto a mãe organizava as poucas malas que possuíam. O caminho até a propriedade levou cerca de 20 minutos. Eles saíram do centro de São Joaquim e subiram por estradas sinuosas que cortavam pomares de maçã e vinhedos cobertos de neve. Marina não parava de fazer perguntas. Tem animais? Tem árvore de Natal? A casa é grande? Rodrigo respondia, a cada uma com paciência, e Beatriz notava como ele sorria genuinamente quando interagia com a filha. Era um sorriso diferente daquele educado que ele mantinha quando olhava para ela. Com Marina, ele parecia mais leve, mais real. Quando chegaram, Beatriz segurou a respiração. A propriedade era mais bonita do que ela havia imaginado. A casa principal era uma construção de 2 andares em estilo colonial, com paredes brancas e janelas de madeira escura. Ao redor, havia um jardim que, mesmo sob a neve, mostrava ter sido bem cuidado em outras estações. Um pouco afastada, conectada por um caminho de pedras, ficava a casa de hóspedes. Era menor, mas charmosa, com uma varanda coberta e uma chaminé que prometia calor. Rodrigo as levou primeiro para a casa de hóspedes. Abriu a porta e permitiu que entrassem primeiro. Beatriz conteve uma exclamação. O interior estava impecável. Uma sala de estar com lareira, uma cozinha americana equipada, um quarto com cama de casal e outro menor com uma cama de solteiro que já tinha lençóis de bolinhas coloridas. Tudo estava limpo, organizado, e havia flores frescas em um vaso sobre a mesa. Márcia me ajudou a preparar tudo. Rodrigo disse. As mãos nos bolsos. Espero que gostem. Se precisar de qualquer coisa, a casa principal fica ali. Podem me chamar a qualquer hora. Marina já havia corrido para o quarto menor, gritando de alegria. Mamãe,
Tem uma janela que dá para ver a montanha, e tem um ursinho na cama. Beatriz se virou para Rodrigo, os olhos brilhando. Obrigada, eu não sei o que dizer além disso. Não precisa dizer nada. Ele segurou o olhar dela por um momento que pareceu se estender. Sejam bem-vindas. Nos dias seguintes, uma rotina delicada começou a se formar. Beatriz acordava cedo e ia até a casa principal, onde preparava café da manhã para Rodrigo antes dele sair para o trabalho. Ela descobriu que ele gostava de pão francês torrado com manteiga, café forte e frutas frescas. À tarde, ela organizava os cômodos, lavava roupas e preparava jantares que deixava aquecidos para quando ele voltasse. Marina frequentemente a acompanhava, explorando cada canto da propriedade com a curiosidade insaciável de uma criança. Rodrigo, por sua vez, começou a chegar em casa mais cedo. Ele, que costumava trabalhar até tarde no escritório, agora se via ansioso para voltar, não apenas pela comida quente que o esperava, mas pelas pequenas mudanças que começava a notar. Flores frescas no hall de entrada, música suave tocando na cozinha, o som de risadas vindo do jardim. A casa estava acordando de um sono longo e silencioso. Uma tarde, quando Beatriz preparava biscoitos de gengibre na cozinha da casa principal, Rodrigo chegou mais cedo que o habitual. Ele parou na entrada da cozinha, observando a cena. Marina estava sentada no balcão, as pernas balançando, lambendo massa crua de uma colher, enquanto Beatriz ria e fingia repreendê-la. A luz do sol da tarde entrava pela janela, iluminando as duas em um quadro tão perfeito que Rodrigo sentiu o peito apertar. Chegou cedo hoje, Beatriz disse ao notar sua presença, limpando as mãos no avental. Terminei as reuniões mais rápido. Rodrigo entrou na cozinha, sentindo-se intruso e, ao mesmo tempo, completamente em casa. Está fazendo biscoitos? Biscoitos de gengibre. Marina anunciou orgulhosa. A mamãe faz os melhores do mundo. Rodrigo se aproximou, pegou um biscoito ainda morno da assadeira e mordeu. O sabor explodiu em sua boca, trazendo memórias de natais antigos de infância de tempos mais simples. Está delicioso, Beatriz. Sério? Ela corou levemente. Era a receita da minha avó. Ela costumava fazer para mim quando eu era pequena. Naquele momento, Rodrigo tomou uma decisão. Vocês têm planos para amanhã à tarde? Beatriz balançou a cabeça. Por quê? Queria mostrar algo para Marina. E para você também. É surpresa. Marina bateu palmas, animada. Eu adoro surpresas. No dia seguinte, um domingo ensolarado, apesar do frio intenso, Rodrigo as levou para a cidade. Eles estacionaram em frente a um prédio antigo no centro histórico de São Joaquim, uma construção de 2 andares, com uma fachada que precisava de reparos, mas tinha um charme nostálgico. Havia uma placa de aluguel pendurada na vitrine. O que é esse lugar? Beatriz perguntou intrigada. Rodrigo sorriu. Lembra quando conversamos sobre sonhos? Naquela primeira noite que nos conhecemos? Você me contou que seu sonho era ter uma padaria própria, um lugar aconchegante, com toldo amarelo e o cardápio escrito em giz na parede. Beatriz ficou paralisada. Sim, mas eu nunca pensei que seria possível. Era só um sonho. Rodrigo tirou uma chave do bolso. E se não precisasse ser só um sonho? Esse prédio está disponível. É bem localizado, tem um bom espaço, e com algumas reformas poderia ser exatamente o que você imaginou. Beatriz olhou para o prédio, depois para Rodrigo, e de volta para o prédio. Rodrigo, eu não posso aceitar isso, é demais. É muito demais. Não estou dando para você, ele disse suavemente. Estou propondo uma parceria. Você entra com o talento, o trabalho, a dedicação. Eu entro com o investimento inicial. Dividimos os lucros. É um negócio, Beatriz. Um negócio justo. Mas e se não der certo? E se eu falhar? E se der certo? Rodrigo argumentou. E se você criar algo maravilhoso? Algo que traga alegria não só para você e Marina, mas para toda a cidade? Beatriz sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por anos ela havia enterrado aquele sonho, convencida de que era impossível, de que era tolice imaginar algo maior. E agora ali estava aquele homem, praticamente um estranho, oferecendo não apenas ajuda, mas crença.
crença nela, em sua capacidade. Marina puxou a mão da mãe. Vamos entrar, mamãe. Quero ver como vai ser a nossa padaria. E então, com o coração batendo forte e as mãos tremendo, Beatriz aceitou a chave. Eles entraram no prédio vazio, e enquanto Marina corria explorando cada canto, Beatriz e Rodrigo caminharam lentamente pelo espaço. Ela apontava onde ficariam as mesas, o balcão de vidro para os pães, o forno grande, a máquina de café. Rodrigo ouvia atentamente, fazendo anotações mentais, observando como os olhos dela brilhavam de uma forma que ele nunca tinha visto antes. E naquele momento, em meio à poeira e ao silêncio do prédio abandonado, algo mudou entre eles. Não era apenas gratidão ou compaixão. Era conexão. Era o reconhecimento de duas almas que haviam perdido o caminho e estavam, aos poucos, encontrando não apenas a si mesmas, mas uma a outra. As semanas que se seguiram foram de uma intensidade silenciosa e transformadora. São Joaquim se preparava para o Natal com luzes nas ruas e decorações nas vitrines. Mas dentro daquela propriedade nas colinas, algo muito mais profundo estava acontecendo. Beatriz e Marina não eram mais apenas hóspedes temporárias. Elas haviam se tornado parte daquele lugar, preenchendo espaços vazios com risadas, conversas e uma presença que Rodrigo não sabia o quanto havia sentido falta. Beatriz acordava todas as manhãs com um propósito renovado. Enquanto preparava o café da manhã na casa principal, ela se pegava cantarolando músicas antigas, algo que não fazia há anos. Marina, por sua vez, havia transformado Rodrigo em seu companheiro de aventuras. Toda tarde, quando ele voltava do trabalho, ela o esperava na varanda com alguma novidade para mostrar. Um desenho novo, uma pedrinha interessante que havia encontrado ou simplesmente uma história sobre seu dia. Rodrigo, que havia passado 3 anos evitando conexões emocionais, descobria-se rendendo completamente àquela menina. Ele a ensinava sobre as videiras, explicava como o vinho era feito, contava histórias sobre os primeiros colonizadores da região. Marina absorvia tudo com uma curiosidade insaciável, e Rodrigo se via redescobrindo o prazer de ensinar, de compartilhar conhecimento, de ver o mundo através dos olhos de uma criança. Mas era com Beatriz que as mudanças mais sutis e significativas aconteciam. Eles começaram a jantar juntos, os 3, na grande mesa da cozinha da casa principal. No início, as conversas eram educadas e superficiais, mas aos poucos as camadas foram sendo removidas. Beatriz contou sobre sua infância no interior do Paraná, sobre a mãe que criara sozinha 4 filhos, trabalhando como costureira, sobre os sonhos que havia guardado em uma caixa imaginária quando a realidade da vida se tornou pesada demais. Rodrigo, por sua vez, começou a falar sobre Júlia, não com a dor paralisante de antes, mas com uma tristeza suave e aceitação. Ele mostrou fotos dela para Beatriz, contou histórias de como se conheceram, dos planos que fizeram. E em uma noite particularmente fria, quando Marina já dormia e eles conversavam à luz da lareira, ele finalmente mostrou o suéter amarelo. Era para a filha que a gente quase teve, ele disse, segurando a peça de roupa com cuidado. Júlia tricotou isso nos últimos meses antes de ficar muito doente. Ela me fez prometer que eu não desistiria de viver. Mas eu quebrei essa promessa, até vocês 2 aparecerem. Beatriz tocou suavemente o suéter, sentindo a textura da lã e o amor que havia sido tecido em cada ponto. Ela não desistiria de você, Rodrigo, e acho que ela mandou Marina até você. De alguma forma. Você acredita nisso? Ele perguntou, os olhos fixos no fogo. Acredito que as pessoas certas aparecem em nossas vidas quando mais precisamos delas, e que o amor verdadeiro nunca morre completamente. Ele se transforma, continua, encontra novos caminhos. Beatriz fez uma pausa. Júlia te amou muito, e eu acho que ela quer que você seja feliz de novo. Rodrigo virou-se para ela então, realmente olhando pela primeira vez desde que começaram aquela conversa. No brilho das chamas da lareira, ele viu não apenas a mulher cansada que havia aberto a porta naquele primeiro dia, mas alguém forte, resiliente, linda em sua autenticidade.
e sentiu algo se mexer em seu peito, algo que ele tinha certeza que havia morrido junto com Júlia. Nos dias seguintes, as mudanças na propriedade foram aumentando. Rodrigo contratou uma equipe para começar as reformas no prédio da futura padaria. Beatriz ia lá todos os dias acompanhar o progresso, fazendo anotações, escolhendo cores, planejando cada detalhe. Rodrigo a acompanhava sempre que podia, impressionado com sua visão e determinação. Ela não queria apenas uma padaria. Queria criar um espaço que fosse acolhedor, que fizesse as pessoas se sentirem em casa. Quero que quando alguém entrar aqui, sinta o cheiro de pão fresco e se lembre da casa da avó. Beatriz explicou um dia, parada no meio do espaço vazio. Quero que seja um lugar onde as mães possam vir tomar café enquanto as crianças brincam no cantinho que vou fazer ali no fundo. Um lugar que seja mais que um comércio, que seja comunidade. Rodrigo observava seus olhos brilharem enquanto ela falava e se dava conta de algo. Ele não estava mais ajudando apenas por compaixão ou por causa da carta de Marina. Estava fazendo isso porque acreditava nela, porque queria vê-la brilhar, porque a ideia de acordar todos os dias e não vê-la ali, não ouvir sua voz, não sentir sua presença, havia se tornado insuportável. Uma semana antes do Natal, uma forte nevasca atingiu São Joaquim. Foi uma daquelas tempestades que transformam completamente a paisagem, cobrindo tudo com uma camada espessa de branco e forçando as pessoas a ficarem em casa. As estradas ficaram intransitáveis, a energia elétrica caiu em alguns bairros e a cidade inteira pareceu entrar em um estado de suspensão. Na propriedade, Rodrigo acendeu a lareira da casa principal e convidou Beatriz e Marina para ficarem ali enquanto a tempestade passasse. A casa de hóspedes tinha calor, mas ele não queria que ficassem sozinhas. Ou talvez, se fosse honesto consigo mesmo, não quisesse ficar sozinho. Eles passaram o dia preparando o jantar juntos. Marina ajudava a decorar biscoitos, enquanto Beatriz fazia uma sopa de legumes que perfumava toda a casa. Rodrigo colocou música suave para tocar, e pela primeira vez em anos, sua casa parecia realmente viva. Quando anoiteceu e a neve continuava caindo do lado de fora, os três se acomodaram na sala ao redor da lareira. Marina eventualmente adormeceu no sofá, coberta com um cobertor macio. Beatriz a cobriu melhor, beijou sua testa e voltou para sentar ao lado de Rodrigo. Por um longo momento, eles apenas observaram as chamas dançarem, o silêncio confortável entre eles. Beatriz, eu preciso te contar uma coisa. Rodrigo finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa para não acordar Marina. Ela se virou para ele, sentindo o coração acelerar. Pode falar. Nessas últimas semanas algo mudou para mim. Ele não a olhava diretamente, mantendo os olhos no fogo. Por 3 anos eu apenas existia. Não vivia, não sentia. Eu estava preso em um lugar entre o passado e o nada. E então apareceu uma carta escrita por uma menina que ainda acredita em milagres. E tudo começou a mudar. Beatriz esperou, mal ousando respirar. Mas não foi só a carta. Rodrigo continuou. Foi você. A forma como você luta por sua filha. Como você enfrenta as dificuldades sem perder sua essência. Como você sonha mesmo quando tudo parece impossível. E como você trouxe luz para essa casa, para minha vida, sem nem mesmo tentar. Ele finalmente a olhou. Eu sei que é muito cedo. Sei que você pode não sentir o mesmo. Mas eu não posso mais fingir que é apenas gratidão ou amizade o que sinto. Beatriz sentiu as lágrimas brotarem, mas não eram lágrimas de tristeza. Rodrigo, eu também sinto algo. Tenho medo de sentir, porque aprendi a não confiar facilmente. Mas quando olho para você, vejo alguém genuíno. Alguém que entende dor, mas também capacidade de recomeçar. E isso me assusta e me conforta ao mesmo tempo. Podemos ir devagar? Ele perguntou, estendendo a mão para tocar levemente o rosto dela. Sem pressão, sem expectativas. Apenas ver. Onde isso nos leva? Beatriz cobriu a mão dele com a sua. Podemos. Mas preciso que saiba uma coisa. Marina é minha prioridade. Sempre será.
E eu não esperaria nada diferente. Rodrigo sorriu suavemente. Na verdade, isso é uma das coisas que mais admiro em você. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhando para o fogo enquanto a neve caía lá fora. Não se beijaram, não fizeram grandes declarações. Mas naquele silêncio compartilhado, uma promessa foi feita. A promessa de tentar, de abrir o coração novamente, de construir algo novo sobre as fundações do que havia sido perdido. Nos dias seguintes, porém, um obstáculo surgiu. Beatriz começou a receber ligações e visitas de conhecidos da cidade. A notícia de que ela estava morando na propriedade de Rodrigo Cavalcante e que ele estava investindo em um negócio para ela havia se espalhado. E com a notícia vieram as especulações e os julgamentos. Uma das funcionárias da padaria onde Beatriz trabalhava a procurou com preocupação fingida. Bia, todo mundo está comentando. Dizem que você se aproveitou dele, que usou a filha para conseguir dinheiro. Você precisa ter cuidado. Essas coisas podem ficar feias. Outra conhecida foi mais direta. Homens ricos não fazem nada. De graça, Beatriz. Ele vai cobrar isso de alguma forma. E quando cobrar, pode ser tarde demais para você sair. Essas palavras plantaram sementes de dúvida em Beatriz. Não porque ela acreditasse que Rodrigo tivesse más intenções, mas porque despertaram suas próprias inseguranças. Ela começou a se questionar. E se as pessoas estivessem certas? E se ela estava sendo ingênua? E se estava colocando Marina em risco ao confiar tanto em alguém que mal conhecia? Rodrigo percebeu a mudança. Beatriz ficou mais distante, mais formal. Ela ainda cumpria suas tarefas na casa, mas evitava conversas longas, não aceitava mais seus convites para jantar e voltava para a casa de hóspedes assim que terminava o trabalho. Marina também notou e perguntava constantemente por que o Rodrigo não jantava mais com elas. Ele tentou conversar algumas vezes, mas Beatriz sempre tinha uma desculpa. Até que, 5 dias antes do Natal, ele decidiu que precisava fazer algo drástico, algo que mostrasse a ela quem ele realmente era, sem máscaras ou barreiras. Naquela manhã, ele bateu na porta da casa de hóspedes mais cedo que o normal. Beatriz atendeu, surpresa, ainda de roupão. Rodrigo, aconteceu alguma coisa? Preciso que você venha comigo. Ele disse, a voz firme, mas gentil. Por favor, é importante. Beatriz hesitou, mas algo no olhar dele a convenceu. Vou me vestir rapidamente. Eles deixaram Marina com Márcia, que havia chegado cedo exatamente para isso, e Rodrigo dirigiu em silêncio por cerca de meia hora. Beatriz não perguntou para onde iam. Apenas observava a paisagem nevada passar pela janela. Finalmente, eles chegaram a um pequeno cemitério nas colinas, cercado por pinheiros cobertos de neve. Rodrigo estacionou e se virou para ela. Eu nunca trouxe ninguém aqui, nem Márcia, nem amigos, ninguém. Mas preciso que você veja, preciso que entenda. Eles caminharam entre as lápides até chegarem a uma bem cuidada, com flores frescas em um vaso. O nome gravado era Júlia Mendes Cavalcante. Rodrigo se ajoelhou diante dela e Beatriz ficou ao seu lado, respeitando o momento. Oi, amor. Rodrigo falou suavemente, como se Júlia pudesse ouvi-lo. Trouxe alguém para você conhecer. Sei que pode parecer estranho, mas acho que você ia gostar dela. Ela é forte como você era, batalhadora, e tem uma filha incrível. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Eu tentei manter minha promessa, Júlia. Tentei viver, mas não conseguia, até que recebi uma carta. Uma carta de uma menina que ainda acredita em milagres, e essa carta me levou até Beatriz. Ele se levantou, ainda olhando para a lápide. Eu te amei com tudo que tinha, e uma parte de mim sempre vai te amar. Mas eu não posso mais viver no passado. Não posso mais usar você como desculpa para não tentar de novo. Ele finalmente olhou para Beatriz, lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu acho que você quer que eu seja feliz, que eu encontre amor novamente, que eu viva a vida que você não pode mais viver. Beatriz sentia as próprias lágrimas caírem. Rodrigo se aproximou dela, segurando suas mãos. Eu te trouxe aqui porque preciso que você entenda. Não estou substituindo Júlia. Não estou te usando para preencher um vazio.
Estou escolhendo recomeçar. Estou escolhendo você. Não por gratidão, não por pena, não por solidão, mas porque quando olho para você vejo futuro, vejo possibilidade, vejo amor. Ele respirou fundo. E se você não sentir o mesmo, tudo bem. Continuaremos sendo amigos. Você terá sua padaria e seguiremos nossas vidas. Mas se sentir, nem que seja um pouquinho do que eu sinto, então eu te peço. Não deixe o medo ou as vozes dos outros destruírem isso antes mesmo de termos a chance de descobrir o que pode ser. Beatriz olhou para ele, depois para a lápide de Júlia e de volta para ele. Limpou as lágrimas e deu um passo à frente. Eu sinto, Rodrigo. Tenho medo, sim. Medo de me machucar, de que Marina se machuque. Mas também sinto algo que não sentia há muito tempo. Esperança, alegria. A sensação de que talvez, apenas talvez, eu mereça ser feliz também. Ela tocou o rosto dele suavemente. Obrigada por me trazer aqui, por me mostrar quem você é de verdade, por confiar em mim o suficiente para me deixar entrar na parte mais dolorida do seu coração. E então, ali no cemitério coberto de neve, sob o olhar silencioso de Júlia, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, carregado de promessas e possibilidades. Um beijo que não apagava o passado, mas abria as portas para o futuro. O retorno do cemitério foi diferente da ida. O silêncio no carro não era mais carregado de tensão ou dúvidas, mas de uma paz serena e compartilhada. Beatriz olhava pela janela observando a paisagem nevada e ocasionalmente sentia o olhar de Rodrigo sobre ela. Quando seus olhos se encontravam, ambos sorriam. Um sorriso pequeno, íntimo, que dizia mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Ao chegarem à propriedade, encontraram Marina e Márcia fazendo biscoitos na cozinha da casa principal. A menina correu para os braços da mãe assim que a viu e depois se virou para Rodrigo com aquela espontaneidade que só as crianças possuem. Vocês estão diferentes, ela anunciou, inclinando a cabecinha para o lado. Estão brilhando. Márcia riu, limpando as mãos no avental. Essa menina não perde nada. Rodrigo se agachou na altura de Marina. Sabe por quê, pequena? Porque hoje foi um dia muito especial. E eu tenho uma coisa importante para te perguntar. Marina arregalou os olhos, curiosa. O quê? Ele olhou para Beatriz, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu, os olhos já úmidos. Rodrigo voltou a atenção para Marina e segurou suas mãozinhas pequenas. Marina, você me ensinou a acreditar em coisas boas novamente. Você e sua mãe trouxeram luz para a minha casa e para o meu coração. E eu gostaria muito de fazer parte da família de vocês, de verdade. Como um pai para você e um companheiro para sua mãe, mas só se você quiser, porque a sua opinião é a mais importante de todas. Marina ficou em silêncio por um momento, que pareceu uma eternidade. Então seu rostinho se iluminou, com o maior sorriso que Rodrigo já havia visto. Você quer ser meu papai? Meu papai de verdade? Se você me deixar, sim. Ele confirmou, a voz embargada. A menina se jogou nos braços dele, abraçando-o com força. Eu sempre quis ter um papai, e você é o melhor Papai Noel do mundo inteiro. Até Márcia precisou limpar os olhos. Beatriz se aproximou, colocando a mão no ombro de Rodrigo, enquanto ele ainda segurava Marina. Naquele momento, os três formavam um círculo completo, uma família que o destino havia unido de forma improvável, mas perfeita. Os dias que se seguiram foram de preparação intensa. O Natal estava chegando, e com ele, uma decisão que Rodrigo havia tomado. Ele não queria esperar. Não queria deixar mais tempo passar, sem formalizar aquilo que seu coração já sabia ser verdadeiro. Ele queria que Beatriz fosse sua esposa. Queria que Marina fosse legalmente sua filha. Queria acordar todos os dias sabendo que aquelas duas almas pertenciam à sua vida tanto quanto ele pertencia à delas. Na véspera do Natal, enquanto Beatriz e Marina estavam na cidade comprando ingredientes para a ceia, Rodrigo convocou Márcia para uma conversa importante. Quero me casar com ela, ele disse sem rodeios. Quero fazer isso no Natal, aqui, na propriedade. Simples, mas significativo.
Você acha que consigo organizar tudo em um dia? Márcia o olhou com os olhos brilhando. Você está falando sério? Completamente, Rodrigo respondeu. Eu já desperdicei 3 anos da minha vida, Márcia. Não vou desperdiçar mais um único dia. Beatriz é a pessoa com quem quero envelhecer. Marina é a filha que meu coração sempre quis. E não há momento melhor que o Natal para começar oficialmente essa jornada. Márcia se levantou e abraçou o chefe, algo que raramente fazia. Então vamos fazer acontecer. Me dê algumas horas e uma lista do que você quer. Rodrigo passou a tarde toda fazendo ligações, organizando detalhes, preparando surpresas. Ele contatou um juiz de paz amigo que concordou em realizar a cerimônia. Contratou um pequeno grupo de músicos locais. Pediu para o florista da cidade preparar arranjos simples, mas elegantes. E o mais importante, foi até uma joalheria no centro de São Joaquim e escolheu 2 anéis. Um de noivado para Beatriz, delicado e atemporal, e uma aliança de casamento que combinava com a dele. Quando Beatriz e Marina voltaram, ele as recebeu na porta com um sorriso misterioso. "O que você está tramando?" Beatriz perguntou, desconfiada, mas divertida. "Você vai descobrir amanhã." Ele beijou sua testa. "Mas preciso que confie em mim." Naquela noite, depois que Marina dormiu, Rodrigo e Beatriz sentaram na varanda da casa principal, cobertos com mantas enquanto observavam a neve cair suavemente. O céu estava claro, e as estrelas brilhavam com uma intensidade que só acontece nas noites frias de inverno. "Beatriz, eu sei que nosso relacionamento é novo." Rodrigo começou segurando a mão dela. "Sei que mal se passou 1 mês desde que nos conhecemos, e em circunstâncias normais, isso seria loucura. Mas não há nada de normal no que sentimos. Não há nada de comum no que construímos." Beatriz olhou para ele, o coração acelerado. "Para onde você quer chegar?" "Quero chegar ao futuro." Rodrigo se levantou e se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Ao resto da nossa vida." Ele abriu a caixa, revelando o anel que brilhava sob a luz suave da varanda. "Beatriz, você já aceita se casar comigo?" Beatriz levou a mão à boca, as lágrimas escorrendo livremente. "Rodrigo, eu não sei o que dizer." "Diga sim." Ele sorriu através das próprias lágrimas. "Diga que quer construir uma vida comigo. Que quer que Marina tenha um pai. Que quer acordar todos os dias sabendo que está em casa, que está segura, que está amada." "Sim." A palavra saiu como um sussurro primeiro, depois mais forte. "Sim, eu aceito. 1000 vezes sim." Rodrigo colocou o anel em seu dedo e então a puxou para um beijo profundo e apaixonado. Quando se separaram, ele tinha mais uma revelação. "E tem mais uma coisa", ele disse, incapaz de conter a animação. "Marquei o casamento para amanhã, aqui, no Natal. Sei que é precipitado, mas não consigo esperar. Não quero começar o ano novo prometendo coisas. Quero começar já vivendo elas." Beatriz riu através das lágrimas. "Você é louco. Completamente louco." "Louco por você", ele concordou. "Então, o que me diz? Casa comigo amanhã?" Ela o beijou novamente, e aquele beijo foi toda a resposta que ele precisava. O dia de Natal amanheceu com um céu azul cristalino e o sol refletindo na neve de uma forma que transformava tudo em diamantes. Márcia chegou cedo, trazendo um vestido simples, mas elegante, que havia comprado para Beatriz, e um vestido branco adorável para Marina. Havia também um terno novo para Rodrigo. Quando Marina acordou e descobriu o que aconteceria naquele dia, ela gritou de alegria tão alta que ecoou por toda a propriedade. "A mamãe vai ser princesa hoje, e eu vou ser a florista." A cerimônia foi montada no jardim em frente à casa principal. Mesmo com tão pouco tempo de preparação, Márcia havia conseguido criar algo mágico. Havia um arco decorado com ramos de azevinho e fitas vermelhas. Cadeiras brancas estavam dispostas em semicírculo, e embora fossem poucas, cada uma estava ocupada por alguém especial. Márcia, é claro, alguns funcionários próximos da empresa, a vizinha que cuidava de Marina. E, para surpresa de Beatriz, 2 de suas irmãs que Rodrigo havia convidado secretamente e que haviam feito a longa viagem do Paraná durante a noite.
Quando Beatriz apareceu na porta da casa, o mundo de Rodrigo parou. Ela estava linda em seu vestido simples de renda branca, o cabelo solto em ondas naturais, um pequeno buquê de flores silvestres nas mãos. Mas o que o impressionava não era apenas a beleza externa, era a luz em seus olhos, a certeza em seus passos, a felicidade genuína que irradiava de cada poro. Marina ia à frente, jogando pétalas de rosas brancas que haviam sido cuidadosamente preservadas em uma estufa. Ela levava sua missão a sério, certificando-se de que cada pétala caía no lugar certo. Quando chegou até Rodrigo, ela parou e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Cuida bem da minha mamãe, tá? Ela é muito especial. Vou cuidar dela todos os dias da minha vida. Rodrigo prometeu solenemente. E de você também, pequena. A cerimônia foi curta, mas profundamente significativa. O juiz falou sobre o amor que supera adversidades, sobre famílias que se formam não apenas pelo sangue, mas pela escolha, sobre recomeços que honram o passado enquanto abraçam o futuro. Quando chegou o momento dos votos, Rodrigo segurou as mãos de Beatriz e falou com a voz firme. Beatriz, há 1 mês atrás, eu estava perdido. Vivia, mas não sentia. Existia, mas não tinha propósito. Então uma carta chegou até mim. Uma carta escrita por uma menina que ainda acredita em milagres. E essa carta me levou até você. Você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível amar novamente sem trair o que foi, que é possível construir uma nova casa sobre as fundações do que aprendemos com a dor. Ele engoliu o nó na garganta. Eu prometo ser seu parceiro, seu amigo, seu porto seguro. Prometo ser o pai que Marina merece. E prometo acordar todos os dias com gratidão por ter você em minha vida. Beatriz precisou limpar as lágrimas antes de conseguir falar. Rodrigo, eu passei anos lutando sozinha, acreditando que essa era minha sina. Que eu não merecia descansar, não merecia ser cuidada, não merecia amor. Você me mostrou que eu estava errada. Me mostrou que força não significa fazer tudo sozinha, que aceitar ajuda não é fraqueza, e que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados se tivermos coragem de abrir o coração. Ela sorriu através das lágrimas. Prometo ser sua companheira em todos os momentos. Prometo honrar a memória de Júlia, que foi importante para você. E prometo construir com você uma família baseada em amor, respeito e alegria. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi interrompido por Marina, que se jogou entre os dois, forçando um abraço coletivo que arrancou risadas de todos os presentes. A celebração que seguiu foi intimista e calorosa. Eles comeram a comida deliciosa que Beatriz havia preparado, ouviram música, dançaram na neve. Rodrigo abriu uma garrafa de seu melhor vinho e todos brindaram ao amor, à família e aos novos começos. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, os 3 ficaram sozinhos na sala diante da lareira. Marina, exausta de tanta emoção, dormia no sofá. Rodrigo e Beatriz estavam sentados no chão, apoiados um no outro observando as chamas. Olha isso! Beatriz apontou para algo na parede. Rodrigo havia emoldurado a carta original de Marina e a pendurado ao lado da lareira. Ao lado dela, havia uma foto de Júlia sorrindo radiante. Ela faz parte dessa história, Rodrigo explicou. Sem ela, sem o amor que vivemos, eu não teria me tornado o homem que sou. E acho que ela está feliz onde quer que esteja, sabendo que eu encontrei você. Marina se mexeu no sofá e abriu os olhos lentamente. Ao ver os dois, ela sorriu sonolenta e se arrastou até eles, aconchegando-se entre Rodrigo e Beatriz. Melhor Natal da minha vida, ela murmurou antes de voltar a dormir. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela, depois olhou para Beatriz. Da minha também. Nos dias que se seguiram, a vida encontrou um novo ritmo. Rodrigo iniciou os processos legais para adotar Marina oficialmente. A padaria estava quase pronta para inaugurar, com previsão para abrir no final de janeiro. E a casa, que antes era fria e vazia, agora estava cheia de vida. Uma tarde, já em janeiro, Rodrigo chegou do trabalho e encontrou Marina no jardim, fazendo um boneco de neve. Ela o viu e correu para ele.
Papai, olha o que eu fiz! Ela gritou, e a palavra papai soou como música para os ouvidos dele. Ficou lindo, filha. Ele a levantou nos braços. Onde está a mamãe? Lá dentro. Ela está fazendo aquele bolo de chocolate que você adora. Eles entraram juntos, e Rodrigo encontrou Beatriz na cozinha, as mãos cobertas de farinha, cantarolando baixinho. Ela olhou para eles e sorriu. Chegou cedo hoje. Não consegui ficar longe. Ele a beijou, deixando Marina no chão. Essa casa me chama. Beatriz tocou seu rosto com ternura. Essa é sua casa, Rodrigo. Nossa casa. Naquela noite, depois que Marina dormiu, Beatriz entregou algo a Rodrigo. Era uma carta nova, escrita com a caligrafia mais firme de Marina, mas ainda com aquele toque infantil que derretia o coração. Ele a abriu e leu em voz alta. Querido Papai Noel do escritório da esquina, você não trouxe brinquedos. Trouxe algo muito melhor. Trouxe um lar de verdade. Trouxe um papai para mim e amor para a mamãe. Trouxe risadas e calor e a sensação de estar segura. Você não é só Papai Noel. Você é meu pai. E eu te amo muito. Obrigada por ouvir meu pedido. Sua filha, Marina. Rodrigo não conseguiu conter as lágrimas. Beatriz o abraçou e eles ficaram ali unidos, enquanto lá fora a neve continuava a cair, cobrindo São Joaquim com seu manto branco. A padaria de Beatriz abriu em fevereiro e se tornou rapidamente o coração do bairro. Exatamente como ela havia sonhado, era mais que um comércio. Era um lugar onde as pessoas se reuniam, compartilhavam histórias, criavam memórias. O toldo amarelo se tornou um símbolo de esperança e recomeço na cidade. Marina cresceu amada por 2 pais, carregando em si a certeza de que milagres existem quando se tem coragem de acreditar. Rodrigo voltou a viver plenamente, honrando a memória de Júlia enquanto construía um futuro com Beatriz. E Beatriz, que por tantos anos havia carregado o peso do mundo sozinha, finalmente aprendeu que dividir a carga não a tornava fraca. Tornava a vida mais leve, mais doce, mais completa. Anos depois, quando Marina já era adolescente, ela encontrou a carta original emoldurada na sala. Leu as palavras que havia escrito quando tinha apenas 6 anos e sorriu. Às vezes ela pensava, os pedidos mais puros realmente chegam aos lugares certos. E quando chegam, não apenas transformam vidas, transformam destinos inteiros, porque foi isso que aconteceu naquele Natal em São Joaquim. Uma carta simples, escrita com lápis vermelho e esperança sincera, havia unido 3 almas solitárias e criado uma família que nenhum deles sabia que precisava, mas que todos mereciam. Uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha, pelo amor, pela coragem de acreditar que, mesmo nos invernos mais frios, a primavera sempre encontra seu caminho de volta. E naquela casa, nas colinas, onde a neve cai generosa e o vinho envelhece em barris de carvalho, o amor também envelhece, não perdendo força, mas ganhando profundidade, tornando-se mais rico, mais complexo, mais completo a cada ano que passa. Porque essa é a verdade sobre os finais felizes. Eles não são pontos finais, são apenas o começo de uma história que continua sendo escrita, dia após dia, com cada gesto de carinho, cada riso compartilhado, cada dificuldade superada juntos. E essa história, iniciada por uma carta e um coração disposto a acreditar em milagres, continuaria sendo escrita por todos os dias que viriam. Lá fora, a neve cai. Lá dentro, o amor aquece. E em algum lugar entre o céu e a terra, Júlia sorri, sabendo que sua última vontade foi cumprida. Rodrigo voltou a viver, e o fez de uma forma mais bonita do que ela poderia ter imaginado. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Beatriz e Marina tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeços, esperança e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais marcou você. Foi o encontro na porta do apartamento? A visita ao cemitério? O casamento na neve? Ou talvez aquela carta singela que começou tudo? Todos os dias,
Trazemos histórias intensas e envolventes como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana, mostrando que nunca é tarde para recomeçar e que o amor sempre encontra seu caminho. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai emocionar e inspirar você.